Hoje eu vou contar para vocês como que é ter o seu primeiro cliente aí com relação ao banco de dados, né, dessa área. Imagine então que você vai atender o seu primeiro cliente e precisa estar passando para ele vários conceitos que aí está relacionado à modelagem, mas você não pode ser técnico. Como que a gente faz? Bom, nesse vídeo eu vou conversar com vocês exatamente de alguns principais pontos que aconteceu comigo e que talvez possa te ajudar aí na sua relação com o seu primeiro cliente. Vamos lá? Meu nome é Juliana Mascarenhas e bem-vindos a mais um vídeo do Simplificando Redes. Muito bem, né, gente? Então imagine que aí que você está lidando com o seu primeiro cliente, é leigo, não é da área de TI, e na maioria das vezes, dentro de consultoria, a gente vai estar lidando com pessoas leigas, dificilmente vai ser de alguém com TI, e aí você precisa entender quais são os requisitos do seu cliente, funcional ou não funcional. Como que você vai modelar aquele cenário para que você atenda o seu cliente da melhor maneira e você construa lá o SGBD que ele tanto precisa. E aí, tem um porém. Como que você lida com o cliente que é leigo? Como que você explica e mostra para ele um modelo relacional, igual que está aqui, que até para quem é de TI fica difícil às vezes de entender. Quando a gente tem algo mais simples, como um esqueminha ali básico de 3, 5 tabelas, ok, a gente consegue até dialogar com o cliente. Mas quando o negócio começa a escalonar e você começa a perceber que no mundo real a gente não vai ter poucas tabelinhas, como que você faz para que seu cliente entenda o que você está dizendo? É nesse vídeo que a gente vai comentar sobre isso. O primeiro ponto é que você precisa ter certeza de que o banco de dados relacional é o ideal para o que o seu cliente precisa. E nesse sentido, eu te indico aqui em cima um vídeo falando sobre sistemas transacionais e outras características de banco de dados. Eu posso até trazer um vídeo de um artigo que até que eu já fiz aqui para o site, falando das principais características de um SGBD, que vão te ajudar a entender se você precisa ou não de um SQL, de um banco de dados SQL ou de NoSQL. Mas vamos lá. E aí, como é que você vai lidar com o seu cliente? Você precisa, então, entender o que seu cliente precisa, certo? Entender qual é o escopo do seu cliente e o que vai compor o minimundo. Assim, a gente consegue entender o que está sendo feito. Só que ele ainda não vai conseguir entender do que você está fazendo. Ele não vai olhar para aquele modelo abstrato e vai conseguir, beleza, entende tudo que você está falando. E a gente precisa de outros artifícios para que ele consiga nos entender. E eu tenho aqui 6 considerações a fazer que podem te ajudar nesse processo. A primeira delas, gente, é que a gente precisa definir quais são as regras de negócio. Entenda qual que é o negócio do seu cliente, mas entenda mesmo o que ele faz, qual é o dia a dia, quais são os dados envolvidos para que você possa construir um sistema coerente, certo? Quanto mais a gente entende o mundo do nosso cliente, melhor vai ser para tomar de decisão, ok? Porque ele vai usar isso para este ponto também. E você precisa decidir qual que é a melhor forma de modelar aquele sistema. Ainda defina o nível de profundidade das informações, porque muitas vezes vocês vão estar conversando ali de diversos assuntos, em vários dados que aparecem no dia a dia do seu cliente, e tem nível de granularidade diferentes para os dados para que a gente possa estar armazenando. Muitas vezes há uma informação ali corriqueira de alguns relatórios e tudo mais, mas que não precisa ser inserido no banco de dados. Então é preciso que você faça esse refinamento de entender, ok, esse ponto agora eu vou começar a analisar quais são os dados financeiros. Beleza. Então, o que eu preciso daqui tirar para colocar no banco de dados? Ou não, eu estou lidando aqui com parte de biologia. Eu tenho um relatório aqui de uma determinada amostra e vários campos diferentes específicos dessa área. O que eu preciso estar colocando dentro do banco de dados? E é esse o trabalho. Faça reuniões com o seu cliente, tá? Isso é importante. Comunicação é a chave do sucesso do negócio. Faça reuniões com seu cliente para que você possa entender o lado dele, definir as expectativas e tirar dúvidas também, tanto suas como dele. Não assuma nada, mesmo que algo pareça óbvio, pergunte, fala, eu sei que isso parece óbvio, mas eu quero verificar qual é o seu lado da história com relação a este conceito. E ele vai definir para você e você vai ter certeza daquilo ali. Então, por mais óbvio que pareça, confirme com o seu cliente se o seu entendimento está correto. Porque muitas vezes, peraí, fulano, você não fez isso e isso? Ah, sim, peraí. Eu tinha entendido que esse lado era prioritário, eu não perguntei, então vamos voltar. Então é melhor você perguntar, ter certeza do que você tem que fazer, para depois não ficar na saia justa. Formule perguntas. Qual é a melhor maneira de a gente entender? O que você espera recuperar de informação dentro do sistema? O que você espera ver aqui? Ah, eu quero ver o relatório financeiro de cada cliente, eu quero verificar qual o limite de crédito entre eles, o histórico, e você começa a listar uma série de requisitos, uma série de perguntas que vão te ajudar a estruturar o sistema. Você pensa assim, bom, se ele quer um histórico, se ele quer a verificação do limite, então eu já sei que na minha tabela lá de limite, eu preciso gravar o limite histórico dele, o limite com a data. Isso já muda. Então, a gente vai, a partir desse questionamento, a partir dessa verificação, entendendo melhor este mini mundo e representando melhor
dentro da nossa modelagem. Documente. Sim, documente. Parece trabalho em excesso, mas não. É muito importante a documentação para que você não se perca. Porque, gente, projetos duram um bom tempo. Você pode não lembrar o que você tinha decidido lá atrás. Isso é normal, isso acontece com todo mundo. Então, se você tem uma boa documentação, você consegue reportar melhor as suas decisões. Peraí, mas por que foi decidido assim lá atrás? Ah, foi decidido lá atrás porque tivemos uma reunião tal e a gente falou sobre esses assuntos e foi feito assim. Então, a documentação ela é sua aliada. Ela pode dar um trabalhinho ali no início, mas no futuro ela vai recompensar com certeza. Bom, gente, esse foi um vídeo rápido, só para realmente dar umas pinceladas aí com relação a um ponto mais de você estar lidando com o cliente do que da modelagem propriamente dita, tá? Tem alguns vídeos aqui no canal sobre modelagem que vocês podem estar verificando, mas se tiver algum ponto específico que vocês queiram que a gente traga aqui e simplifique, é só deixar nos comentários que a gente pode estar respondendo a pergunta no comentário, via short ou então gerando um novo vídeo. Até a próxima!